Sociedade que nos assiste, nosso tema hoje é Nação Brasileira e Presidente Dilma Rousseff. A situação do Brasil hoje, à luz do Santo Evangelho. Nós participamos de uma sociedade, de um país religioso, com a chegada do Papa recente agora. Nós vimos o comentário que o Brasil é o país mais católico do mundo, tem o maior número de católicos. É o país que tem o maior número de evangélicos. Um país altamente religioso, tem várias seitas, várias religiões de todo tipo, de todo gosto. Temos também a palavra de que o Estado é laico, ele não tem religião, mas o povo brasileiro é religioso. Então nós vamos falar um pouco à luz da Bíblia, que é o livro de todo ser humano. Este livro, ele não é do católico, ele não é do espírita, ele não é do evangélico. Ele não é propriedade humana, é o manual de Deus para a humanidade. Então o que nós vamos tratar hoje é dentro desses princípios da Bíblia. E qual é a situação do Brasil hoje? Situação da nossa nação brasileira, povo brasileiro. Pare e pense um instante. Você é religioso? Dê prova disso. Você crê em Deus? Dê prova disso. Você tem o temor de Deus? Dê prova disso. Você ama Deus? Dê prova disso. Como você pode amar, gostar de alguém que você não tem relacionamento? Você não quer um relacionamento com ele. Deus é amor, amém, mas ele é justiça e ele é juízo. E dentro deste princípio, este Deus, ele tem normas, ele tem regras, ele tem procedimentos. O que acontece conosco? Em tudo que a gente faz na vida, a gente tem princípios, ou para o bem ou para o mal. Tudo que eu faço, eu primeiro penso, depois eu executo e depois vem os resultados, positivos ou negativos. Você acha que Deus, na santidade dele, na pureza dele, na perfeição, na eternidade dele, ele não teria princípios? De onde nós tiramos? De onde nós pegamos esse Deus que a gente acha que tudo está bom, que tudo está certo? País democrático é uma situação. Democracia é onde todos se respeitam, todos podem falar, todos podem se manifestar, nenhum tem que respeitar o discurso do outro, concordando ou discordando. Agora, liberdade, a minha liberdade termina onde começa a sua liberdade termina onde começa a minha. Agora, se eu não respeito mais ninguém, tudo pode, tudo está sendo transformado em lei, tudo pode, tudo é certo. Isso não é mais liberdade. Nós saímos da liberdade e passamos para a libertinagem. Libertinagem é aquilo que não tem controle, não. Ninguém é de ninguém, tudo pode, tudo faz e ninguém pode reclamar. Nós estamos perdendo para os animais. Você já viu dentro de um lago a sucuri faminta deitar para dormir do lado de um jacaré faminto também? Você já viu o jacaré faminto e arriar o queixo na frente de uma sucuri faminta, numa cobra, uma anaconda? Você já viu na rua dois cachorros urinando ao mesmo tempo num poste? Você já viu? Os animais se respeitam. Quando um cachorro está urinando no poste, o outro quer urinar no meu poste, ele fica de longe esperando. E nós? Eu posso dizer tudo, eu posso fazer tudo e ninguém pode falar nada? Onde está a liberdade de expressão? Onde está a liberdade de consciência, de manifestação, tão falada na Constituição Federal? Isso chama-se falta de respeito. E nós vamos abordar este assunto. Não basta
Você, eu, somente ser religioso. Nós temos que praticar essa religião, nós temos que demonstrar que nós cremos em Deus, que nós servimos a Deus, que nós amamos a Deus. O que é que diz a Bíblia? O livro da Palavra de Deus, o Evangelho Santo, o livro de todos os seres humanos, para saber quem é Deus, como Ele é. Situação do Brasil. Senhora Presidente da República Dilma Rousseff, isto serve para os senhores governadores, prefeitos, para as autoridades que estão conduzindo a nossa nação brasileira. Sobre o ombro de vocês pesa a responsabilidade de construir este Brasil ou de destruir. Está sobre vocês. Se vocês fizerem errado, o país vai para a destruição. Se fizerem certo, ele vai para a construção, vai para a moral, para a dignidade. O que é que diz a Bíblia? Isaías capítulo 59. Vamos ler alguns versículos. Vocês estão pensando que Deus perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Deus, Ele perdeu a força e não nos ouve? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. A Bíblia afirma que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, porque Ele é santo, Ele ama o pecador, mas Ele não tem vínculo, Ele não tem camaradagem, amizade, Ele não tem aconchego ao pecado. O pecado é coisa horrível aos olhos de Deus. São as maldades que fazem com que Ele não atenda às suas orações. O povo clama, mas o Brasil está cheio de maldade. O coração da maioria das pessoas está para a violência, para a maldade. Todos confiam em mentiras e falsidades. Inventam maldades e praticam crimes. É o quadro brasileiro, televisão, jornal, rádio. Só se ouve, só se vê falar em violência, falsidade, um enganando o outro. Tudo que vocês fazem é mal. Todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado. Vocês pensam somente em maltratar os outros. E por onde passam, deixam destruição e a desgraça. É gente furando fila, é gente enganando, é gente fraudando, é gente furtando, é gente roubando, é um pisando no outro. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustiças. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não tem segurança. Daí a violência é mó cara disso. Por isso Deus se retarda em nos socorrer, demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse de noite. Rugimos assustados, gememos, esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos socorro, mas Ele está longe de nós. Temos pecado muito contra Deus. Os nossos pecados nos acusam. O pecado é uma afronta, o pecado nos acusa a Deus e nós somos réus de juízo. Reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis. Temos nos revoltado contra Deus e nos afastado da sua palavra. Temos falado de crimes e de revoltas. Temos feito planos para enganar os outros. A justiça é colocada de lado e o direito é afastado. Que diga aí a impunidade brasileira, se o direito não é colocado de lado, se o juízo não é afastado. Que diga o clamor da sociedade contra a corrupção, contra os poderosos que estão usando os poderes para desviar mais dinheiro da nação, para enganar os outros, para tirar vidas, ceifar vidas. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. É escândalo por cima de escândalo, violência por cima de violência. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. No Brasil,
no Brasil, neste país que você mora. A coisa mais difícil é a gente ser honesto, a gente ser correto. Nós somos mal vistos. Direitos humanos é só o criminoso. E o cidadão que está estirado no caixão é o quê? Situação do Brasil. Pessoas sem senso de justiça e de bondade. Esse texto que nós lemos, qual é a nossa conclusão? Que as pessoas no Brasil não têm senso de justiça e nem de bondade. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Isaías 64:4. Ações injustas, principalmente contra os mais simples. Isaías 10:1, 2 e 4. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Brasil é campeão de altos impostos, altas taxas de juros, enquanto a lei está sendo feita para proteger o político safado, manter o político safado no poder.